você que nos assiste, preste atenção. Eu quero começar essa palavra hoje fazendo uma pergunta. Qual é a casa dos seus sonhos? Você tem ela em mente? Ou você já mora na casa dos seus sonhos? Você tem uma foto no seu celular, na parede pregada, na tela de descanso do computador? Qual que é a casa dos seus sonhos? Você tem ela na mente? Como é que é? Vamos imaginar a sua casa dos sonhos agora. Se você já mora na casa dos seus sonhos, lembra dela aí agora. Pastor, mas o que isso tem a ver? Calma que você vai entender. Qual é a casa dos seus sonhos? O que tem na casa dos seus sonhos? Tem piscina? Tem sauna? Tem churrasqueira? Como que é a cozinha da casa dos seus sonhos? A sala? Tem tapete? Tem lustre? Tem sofá? Como é que é a casa dos seus sonhos? Tem jardim na frente? Quantas vagas de garagem para carro? Você consegue imaginar? Puxa aí agora. Como que é a fachada, o portão, o muro da casa dos seus sonhos? Como que é o quarto, o seu quarto, na casa dos seus sonhos? Consegue imaginar? Eu estou imaginando aqui a minha. Eu quero declarar que você vai morar na casa dos seus sonhos. Diga: eu vou morar na casa dos meus sonhos. Amém? Agora olhe para cá para você entender por que eu te perguntei sobre a casa dos seus sonhos. Porque Deus também tem uma casa dos sonhos. Você sabia que Deus tem uma casa dos sonhos? Só que a casa dos sonhos de Deus é você. Sou eu, somos nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita, que mora em vós, proveniente de Deus? Agora olha como que termina. E que não sois de vós mesmos. Você sabia que o seu corpo, o nosso corpo, é a casa dos sonhos de Deus? É a casa do Espírito Santo. Agora olhe para cá. Deus não mora de aluguel, Ele só mora em casa própria. Você vai entender. Deus não mora de aluguel, Ele só mora em casa própria. É por isso que a Bíblia fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus, que nós fomos comprados por preço de sangue, povo adquirido por Deus. Ei, você é a casa de Deus. Agora olhe para cá, olhe para cá. Preste atenção no que você vai ouvir agora. Talvez quando eu perguntei para você sobre a casa dos seus sonhos, você disse assim: eu ainda não moro na casa dos sonhos, ainda precisa mexer, melhorar algumas coisas, mudar algumas coisas. Eu ainda preciso construir um negócio ali, um quarto, uma área gourmet. Eu ainda preciso fazer a cozinha que eu quero. Eu ainda preciso trocar os móveis da minha casa. Olhe para cá. Assim como você, como eu, como nós, ainda não moramos na casa dos nossos sonhos. A vida de muitos aqui, apesar de ser a casa de Deus, ainda não é a casa dos sonhos de Deus. Deus, Ele já mora na sua vida. Assim como muitos aqui, inclusive eu, já moramos numa casa, mas essa casa não é a casa dos sonhos ainda. Deus, Ele já habita em muitos de nós aqui, mas ainda não somos a casa que Deus sonhou.
E da mesma forma, preste atenção, da mesma forma que você diz assim, ó, não, a que eu moro é boa, mas a que eu sonho é muito melhor. Deus está dizendo, tá bom do jeito que tá, mas você pode ser muito melhor. Olhe para cá, escute o que o Espírito Santo está falando com você. Assim como nós dizemos assim, ó, eu preciso fazer ainda muitas mudanças lá onde eu moro, para que ela se torne a casa dos meus sonhos. Deus também está disposto a fazer mudanças em nossas vidas, para que sejamos a casa dos sonhos dele. A pergunta é, você permite Deus fazer mudanças na sua vida, para que você se torne a casa dos sonhos de Deus? Quer ver uma coisa? Não precisa levantar a mão. Você gostaria de mudar algo na sua casa? Tem alguma coisa lá que você diz assim, eu queria mexer, não está do meu gosto, não está do meu agrado, não é assim que eu queria trocar essa cor, eu queria trocar esse azulejo, esse piso, essa cerâmica. Deus está dizendo para alguém assim, ó, eu estou querendo fazer algumas mudanças na sua vida, porque essa casa aí é minha, diz o Senhor. Coloca lá o texto, olha o final do versículo, coloca, Rafael, 1 Coríntios 6, Rafael, rápido filho, vamos, 1 Coríntios 6, 19, olha o finalzinho, e que não sois de vós mesmos. Nós não somos nossos, meu corpo não é meu, o meu corpo é de Deus, o meu corpo, o seu corpo é morada do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Agora, você desenhou aí na mente a casa dos seus sonhos. Você pensou na entrada, você pensou na área gourmet, você pensou na cozinha, no quarto, na sala, você pensou até nos móveis. Deixa eu te falar um pouquinho sobre a casa dos sonhos de Deus, sobre que tipo de templo o Espírito Santo quer habitar, que tipo de casa que Deus quer morar, como que é a vida da pessoa onde Deus quer habitar, e onde Deus diz assim, ó, é segundo o meu coração, é desse jeito que eu quero. Para começar, olhe para cá, a casa que Deus quer morar, ela é firmada na rocha. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, quem ouve e será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Escute isso, igreja, Deus deseja morar numa casa firmada na rocha. Deus não quer morar em casa feita na areia. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Deus quer você firme, Deus quer você vivendo essa palavra, Deus quer você forte na presença dEle. Para quê, pastor? Coloque o versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Bem forte comigo, que não caiu. Bem forte, igreja, que não caiu. Mas por que ela não caiu? Porque fora edificada sobre a rocha. Deus quer morar na vida de alguém que pode soprar vento, pode transbordar rio, pode cair chuva, que você vai ficar de pé na presença dEle. Tem alguma casa firmada na rocha aqui? Levanta a mão e aplaude Ele aí. Aleluia! Diga comigo, eu sou casa firmada na rocha. Mas o que é uma casa firmada na rocha? É alguém que ouve essa palavra e a pratica. Sabe qual é o sonho de Deus em relação a nós? Ver eu e você vivendo essa palavra. Você sabia que tem gente que ouve e é só ouvinte, não pratica? Você sabia que tem muita gente que vem à igreja, ouve a palavra, acha bonito, fica emocionado, é tocado, chora na hora,
é tocado por remorso, diz assim: puxa vida, eu estou vivendo todo errado. Mas quando sai a porta para fora não muda. E continua com a vida em cima da areia. E quando vem a chuva, o rio transborda, sopra o vento. Olha o que diz o versículo 26. Olha só, olha que coisa terrível. É a vida da pessoa que não tem a vida firmada na palavra. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Escute o que o Espírito Santo quer dizer contigo, olhe para cá. Se você ouve a palavra e não a coloca em prática, você está construindo uma casa em cima da areia. Quando soprar o vento, transbordar o rio e cair a chuva, a casa vai cair. Você quer morar numa casa que está condenada a cair? Ninguém quer. E por que você acha que Deus vai morar na vida de uma pessoa que está prestes a desabar? Se você estivesse dentro de uma casa, olhe para cá, condenada pela defesa civil, pelos bombeiros, condenada, toda trincada, o alicerce abalado, e alguém dissesse: olha, essa casa vai desabar a qualquer momento, o que você faria? O que você faria? Pastor, eu sairia dessa casa. É por isso que Deus sai da vida de algumas pessoas, porque é uma casa condenada a cair. E Deus conhece a casa que está condenada a cair. É muito simples saber qual que é a casa que está condenada a cair. Como assim simples, pastor? É muito simples. É só você entender que quem não pratica essa palavra está condenado a cair. Todo aquele que ouve e não as pratica é um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. 27, olha lá. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Seja sincero, você permitiria sua família morar numa casa condenada a cair? Deus também não. Oh Deus, eu quero tanto a sua presença, eu quero tanto o teu Espírito, eu quero tanto ser a tua casa, a tua morada. Aí Deus está dizendo: mas eu não posso morar numa casa que está em cima da areia. Eu não posso morar numa casa que vai cair. Olhe para cá. Caiu a chuva, sopraram os ventos e transbordaram os rios. Tem hora que o vento sopra, tempestade, luta, problema, dificuldade. E quando a pessoa não tem a vida firmada nessa palavra, a casa desaba e a ruína é grande. Pastor Rodrigo, que tipo de casa Deus quer que eu seja? Uma casa feita em cima da rocha. Uma casa que tem essa palavra como princípio de vida, como bússola, como direção de caminho, como regra de conduta. Essa é a casa que Deus quer morar. E talvez alguém diz assim: pastor, mas eu ainda não sou essa casa. Olhe para cá. Assim como nós ainda moramos numa casa que não é a dos nossos sonhos, Deus mora em você, mas Ele quer morar numa casa melhor. Que você seja, que eu seja, que nós sejamos uma casa melhor para Deus. Quantos querem dar uma casa melhor para Deus? Olhe para cá. Que tipo de casa que Deus quer morar? Olhe para cá, escute isso. Isaías capítulo 56, versículo 7. Isaías 56, 7. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Agora escute: porque a minha casa será chamada, repete bem forte, casa de oração. Fala comigo assim: a casa que Deus quer, ela se chama casa de oração.
Você já morou dentro de uma casa e não conversava com alguém dentro daquela casa? Você já viveu essa terrível experiência? De não conversar com o irmão, morando na mesma casa. De não conversar com a irmã, de não conversar com o pai, de não conversar com a mãe, de não conversar com o marido, de não conversar com a esposa. Você já teve essa experiência? É terrível. Você passa perto da pessoa e você tem que ignorá-la como se ela não existisse, mas você sabe que ela está ali. A presença dela causa dor. Mas pastor, por que o senhor está dizendo isso? Assim é uma pessoa que se diz ser casa de Deus, mas não ora, não conversa com Deus. Deus mora dentro de você, mas você não fala com Ele. Sabe qual é o termômetro, o medidor de relacionamento com Deus? A oração. Vou repetir isso. Sabe como que eu posso medir a minha vida com Deus? Eu não estou medindo a vida de ninguém, eu estou medindo a minha, mede a sua aí. Sabe como que eu meço a minha vida com Deus? A oração. A forma com que eu oro, a intensidade que eu oro, como eu oro, acreditando ou não, é o termômetro da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Quer ver uma coisa? Vocês não conseguem fazer isso porque vocês estão de frente para mim. Mas eu de frente para todos vocês aqui, eu consigo observar, não julgar, mas observar, que mesmo nos momentos de oração na igreja, tem gente que não consegue orar, fica mudo, fica calado. O povo está pegando fogo, o poder de Deus está descendo, a igreja está em oração, tem gente orando em línguas, e eu vejo muitas pessoas que não conseguem abrir a boca, mas é claro que não. Como é que você vai orar aqui, se você não ora em casa? Se você não tem a prática da oração dentro do seu quarto, se quando você está andando na rua, dirigindo o seu carro, em cima da sua moto, você não ora. A oração é o termômetro da nossa vida com Deus. A oração, ela fala do quanto eu acredito, do quanto eu me relaciono com aquele que habita em mim. Quer ver? Olhe para mim, olhe para cá. Jesus não tinha pecado, era Deus, era o Filho de Deus, Salvador do mundo, todo poderoso, mas tinha vida de oração. Por quê? Porque ele tinha relacionamento com o Pai. Qual que é o sonho de Deus em relação à casa? Que sejamos uma casa de oração, que nós possamos conversar, dialogar com Ele, falar e ouvir Ele falando conosco. Comece a orar, comece a orar. Pastor, mas eu não sei, como é que ora? Olhe para cá, deixa eu te ensinar duas coisas, ou três, sobre oração. Primeiro, tenha um horário definido para orar. Pode ser que algum dia você não vai conseguir orar naquele momento, mas defina um horário para você orar. Claro que a gente tem que orar o tempo todo, sem cessar, orar em espírito, mas tem que ter uma hora que a gente entra no quarto, fecha a porta e fala com aquele que está em secreto, porque ele nos ouve. Olhe para mim, defina hoje um horário de oração. Ao acordar, ao meio-dia, 18 horas, meia-noite, 3 da manhã, defina um horário para você orar. Segunda coisa sobre oração, escreva tópicos de oração. Orar pela minha família, orar pelo meu trabalho, orar pela minha igreja, orar pelos meus pastores, orar pelos meus projetos, orar por esse problema em específico, orar por essas pessoas. Escreva, você vai ver como que vai ser mais fácil orar. Escolha um lugar de oração. Determine um horário, escreva os tópicos e escolha um lugar. Todo dia eu vou orar lá debaixo daquela árvore. Todo dia eu vou orar dentro daquele quarto. Todo dia eu vou orar andando na rua. Faça isso. Porque a casa que Deus quer morar, ela se chama casa de oração. Fala comigo, meu Deus, eu quero ser a casa de oração que o Senhor vai morar. Aplaude Ele por isso.
Agora preste atenção. Qual que é a casa que Deus quer morar? A casa dos sonhos de Deus. Assim como nós temos a nossa casa dos sonhos, Deus também tem. Ele quer morar numa casa firmada na rocha. Ele quer morar numa casa de oração. Alguém que fale com Ele, que tenha vida de relacionamento com Ele. E terceiro, Ele quer morar numa casa limpa. Quem gosta de casa suja, diga amém. Perdoa ela, Jesus. Ela estava olhando lá para trás. Quem gosta de casa limpa, diga eu. Como que é morar numa casa suja? Não levante a mão, não faça gesto, não cutuca ninguém. Você já foi numa casa suja? Tem gente que tem arrepio, né? Misericórdia. Eu tenho que lavar aquelas louças, eu tenho que limpar essa casa, eu tenho que varrer isso aqui, eu tenho que tirar essa poeira. Meu Deus do céu, tem gente que chega nos lugares sujos, tem gente que chega e quer limpar, porque gosta tanto, é tão aciado, né, como diz, gosta tanto da limpeza. Deus também quer morar numa casa limpa. Por que a Bíblia fala muito assim, limpai as mãos, purificai o coração? Por que a Bíblia fala muito de limpeza, de purificação? Por quê? Porque Deus quer morar numa casa limpa. Assim como eu e você, nós gostamos de casa limpa, Deus também gosta. Mas espera aí, que eu preciso falar algumas coisas aqui com vocês. Você acha que Deus quer morar num coração sujo pela mágoa? Sujo pelo rancor? Você acha que Deus quer morar numa casa sujo pelo desejo de vingança? Você acha que Deus quer morar numa casa suja pelo ressentimento, pela falta de perdão? Você acha que a casa dos sonhos de Deus é uma casa viciada em alcoolismo, tabagismo, cocaína, crack, maconha? Você acha que Deus quer morar nessa casa? Você acha que Deus quer morar numa casa onde a pessoa não se cuida, come de tudo em qualquer quantidade, de qualquer jeito, está morrendo, está passando mal, o corpo está gritando, está dando muitos sinais, e Deus está dizendo: ei, você está destruindo a minha casa. Não estava preparado, mas o Espírito Santo está soprando aqui, Rafael, coloca para mim 1 Coríntios 3,16. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1 Coríntios 3,16. Eu não falei isso no culto da manhã. Deixa eu ver se é 16 ou 6. 1 Coríntios 3,16. Vamos lá. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem já sabia disso, diga: eu sabia. Tá bom, então já que você sabe, 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, o que vai acontecer? Peraí. Se alguém destruir o santuário de Deus, quem é o santuário de Deus? O corpo, nós. Deus o destruirá. Por quê? Repete lá, vamos lá. Porque o santuário, quando eu faço algo para destruir o meu corpo, eu estou destruindo algo sagrado. E se eu destruo algo sagrado, Deus me destruirá. Qualquer coisa que façamos que prejudique o nosso corpo é um atentado ao sagrado. Qualquer coisa que eu beba, que eu coma, que eu faça, que ataca, que prejudica meu corpo, escute, é por isso que a gente tem que cuidar da nossa saúde. É por isso que eu não posso comer o que eu quero, beber o que eu quero, fazer do jeito que eu quero, a quantidade que eu quero. Por quê, pastor Rodrigo? Porque se eu não cuidar do corpo, eu estou destruindo algo que é sagrado. E está escrito aqui,
Deus me destruirá. Isso é sério. A casa que Deus quer morar é uma casa limpa. É uma casa sem mágoa, sem ódio, sem vício. Ei, imagine a cena. Prostitutas, adúlteros, viciados entrando dentro da sua casa. Imagine a cena, imagine a cena. Você chega hoje lá na sua casa, onde você mora, cheio de prostitutas, a casa cheia de adúlteros, de pessoas fazendo coisas horrorosas. Como que você lidaria com isso? Ah, tá tudo bem, deixa eles aí fazer o que eles quiserem. Não, você não deixaria, você não permitiria isso. E eu te pergunto, você acha que Deus quer habitar, morar numa casa onde o adultério frequenta, a prostituição, o vício frequenta? Deus não quer, olhe para mim, embora Ele já habite numa casinha tão simples como eu, Ele está dizendo hoje para mim e para mais alguém assim: eu quero fazer mudanças na sua vida, eu quero fazer uma limpeza na sua vida, eu quero fazer transformação na sua vida, para que você seja o meu santuário. Tem alguém que está disposto a deixar Deus fazer isso? Diga glória a Deus então. Vou falar só mais duas coisas e a gente termina. Qual que é a casa dos sonhos de Deus? Uma casa firmada na palavra, na rocha. A casa dos sonhos de Deus é uma casa limpa. A casa dos sonhos de Deus é uma casa de oração. A casa dos sonhos de Deus é uma casa que tenha muita luz. Deixa eu te mostrar algo. Mateus capítulo 6, versículo 22. Presta atenção nisso aqui. São os olhos, o que, gente? Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Lembrando que o meu corpo é a casa de Deus. Então, eu decido se na minha casa, na casa de Deus, vai ter luz pelos meus olhos. O que eu vejo, o que eu assisto, decide se a casa de Deus vai ter luz. Olha o próximo versículo. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Como que é morar numa casa sem luz? Quem já morou numa casa sem luz? Quem já morou? Já morou? É bom? Hã? Quem lembra aí, quando a luz acaba é legal, não é? Os meus olhos decidem se a casa de Deus, que sou eu, vai ser iluminada ou se ela vai ser trevas. Como assim, pastor? Escute o que eu vou te falar. O que eu vejo, o que eu assisto, como eu vejo a vida, decide se o meu corpo vai ser iluminado ou se ele vai viver em trevas. Eu vou te explicar. Pega seu celular, pega aí, pega na bolsa, no bolso, pega aí, por favor. Se você tiver com ele aí, não tiver no carro, não precisa buscar, só se estiver na mão. Pega aí, dá uma olhada para o seu telefone, dá uma olhada para ele. Você sabia que esse telefone, ele pode decidir se o teu corpo vai ter luz ou vai ter trevas? Por quê, pastor? Porque isso aqui na mão de muitos é um instrumento de trevas. Olhe para mim. O que você anda vendo nesse telefone? O que você anda assistindo nesse telefone? Que tipo de vídeo você tem visto nesse telefone? E não é só no telefone não, no seu computador, na sua televisão. O que você tem assistido decide se a casa de Deus, que é o seu corpo, tem luz ou tem trevas. Na vida de muitos, olha aqui,
na vida de muitos, Deus está morando no escuro. Por quê? Porque só assiste porcaria e besteira. Vocês sabiam, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, vocês sabiam que tem como investir, pagar, para divulgar coisa na internet? Vocês sabiam disso, né? Chama tráfego pago. Vocês sabiam disso? Tá. Vocês sabem qual é o ramo que mais se investe dinheiro na internet? Vocês sabem qual que é o ramo? Pornografia. Para quê? Satanás investe pesado nisso. Pergunte para mim, por quê? Para que a casa de Deus, que somos nós, seja trevas, como é a casa dele. O que você assiste nesse telefone, no seu computador, o que você assiste na sua televisão, decide se a casa de Deus, o seu corpo, tem luz ou tem trevas. Agora um outro ponto, perceba, escute isso. A forma que você vê a vida decide se o teu corpo tem luz ou tem trevas. Eu vou te explicar como. Tem gente que se chegar num pântano, tem gente que se chegar numa zona de guerra, ele consegue enxergar uma flor. Tem gente que a visão de vida é otimista, é vitoriosa. Ele está num território caótico, ele está num lugar de guerra, mas ele consegue ver a vitória, ele consegue ver a saída. Por quê? Porque a visão de vida dele é iluminada. Mas tem gente que chega num jardim e consegue ver a carniça. Eu costumo dizer que tem pessoas que têm a visão do beija-flor. Ele acha a flor no pântano. Outras pessoas têm a visão do urubu. Ele acha a carniça no meio de um lindo jardim. Como que você vê a vida? Tem gente que entra numa igreja como esta e tem tanta coisa boa aqui, mas ele consegue ver o defeito. Eu fui lá naquela igreja e eu vi um defeito. Sabe por quê? Porque a tua visão de vida é pessimista. A tua visão de vida é horrorosa, é de trevas. Você chega num lugar bonito, mas você consegue ver um defeito. Deus quer habitar numa casa iluminada. Para isso, olhe para cá, para isso, nós precisamos ter olhos bons, porque se os nossos olhos forem bons, a casa de Deus será iluminada. Cutuca o irmão do lado com carinho e diga para ele assim: cuida dos seus olhos. Quem entendeu isso, diga amém. E eu quero terminar dizendo, olha aqui, a casa de Deus tem que ser uma casa firmada na rocha, na palavra. A casa de Deus tem que ser uma casa de oração. A casa de Deus tem que ser limpa. A casa de Deus tem que ter luz. E a casa de Deus tem que ter água. Levante a mão quem gosta de água em casa. Quem gosta de água em casa. Água é bom, gente? Água faz falta, gente? Quando acaba a água, é bom ou ruim? Você acha que Deus quer morar numa casa onde não tem água? Mas como assim água? Olhe para cá, coloca para nós aí, por favor. Deixa eu ler a referência. João 7,38. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Quem crer em mim... vai ter muita água! Vai ter muita água na sua vida! Levante bem alto as suas mãos, o ministério de louvor pode subir. Levante bem alto. Eu quero declarar que dessa casa aí, da sua vida, fluirá um rio de água viva.
vai ter muita água, vai ter muita unção, vai ter muita presença de Deus. O Espírito Santo é o rio de água viva que vai fluir de você. Fica de pé.